Uma outra situação muito comum de se acontecer em momentos de pandemia é a ansiedade. Pessoas ficam desesperadas, preocupadas em relação ao futuro. Agora, eu sei que esses momentos realmente abalam muito da nossa estrutura, daquilo que nós aparentemente desenvolvemos como pessoa para dar uma certa estabilidade em nossas vidas. Por exemplo, o trabalho fica meio incerto em algumas situações, especialmente se você é autônomo. Talvez a sua saúde, né? Você fica incerto em relação ao futuro. Enfim, pessoas queridas a você que talvez estejam naquela área de risco, grupo de risco, e você não sabe o que vai acontecer com essas pessoas. São várias situações que nos tiram do nosso estado de conforto. Mas, mais uma vez, em momentos de pandemia, isso pode revelar o nosso coração. Pode evidenciar se o nosso coração coloca a nossa esperança em todas estas coisas que construímos, ou se de fato a nossa esperança, a nossa expectativa, a nossa confiança está em Deus. E a ansiedade revela essas coisas, revela este pecado oculto no nosso coração. E aí, claro, a gente não podia não ler o texto de Paulo, que nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, versículo 6. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, Paulo não está falando, não andem ansiosos, a não ser que venha uma pandemia. Paulo está falando, não andem ansiosos por coisa alguma. Tá? E aí, no lugar de ficar ansioso, ao invés de ficar ansioso, o que Paulo diz é para que nós oremos a Deus. Tá? Mas em tudo, pela oração e súplicas. E aí, para mim, vem o grande segredo aqui. Né? Quando ele diz, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Porque colocar os nossos pedidos diante de Deus, talvez a gente já faça isso. Talvez nós estamos acostumados a apresentar os nossos pedidos a Deus, aquilo que nos aflige. Agora, o grande problema, e talvez a nossa grande dificuldade, é já agradecer pelo futuro desconhecido. Com ação de graças. Você tem que apresentar os seus pedidos a Deus, mas dizendo, Deus, eu já te agradeço, porque independente da solução que o Senhor vai dar, eu sei que é a melhor e eu te agradeço, mesmo que não seja a minha melhor situação. Então perceba que a ansiedade tem tudo a ver com o futuro. É uma tentativa de controlar o incontrolável, de controlar o futuro, né? De como que vai ser no meu trabalho, como que vai ser minha saúde, como que vai ser meus relacionamentos, como que vai ficar daqui para frente. O que nós realmente não sabemos. Né? A gente não sabe. Tudo pode mudar numa pandemia, a gente não sabe o que Deus está fazendo, como Ele está escrevendo a história. O que a gente sabe é que nós devemos agradecer pelo futuro, porque foi Deus que escreveu. Se nós não acreditássemos em Deus e pensássemos que tudo fosse um grande acaso, aí talvez você teria motivo para ficar ansioso e muito ansioso, porque o acaso ele é incerto. O futuro ele é incerto para nós, mas nunca é incerto para Deus. Por isso que nós podemos olhar para esse futuro e não só orar por ele, orar, colocar diante de Deus nossas aflições, aquilo que está nos afligindo realmente, talvez seu trabalho, sua saúde, aquilo que está te deixando preocupado, mas já agradecer por isso. Agora, deixa eu dar uma dica prática, usando dois versículos. Um, talvez esse aqui mesmo de Filipenses, e o outro lá de Eclesiastes. O texto diz aqui, no versículo 8, começa falando, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Acho que um dos grandes problemas que traz muita ansiedade e revela essa ansiedade nos nossos corações é ocupar a nossa mente com informações que nós nem sabemos se são verdadeiras ou não. Eu sei que você já deve ter recebido, e eu também recebi, mesmo sem pedir, as pessoas mandam, milhares e milhares de pessoas falando, médicos e pessoas leigas, dando suas opiniões, mostrando que um fala que é pior do que é e outro fala que não, a gente está subestimando. E esse acúmulo de informações que a gente tem, a gente fica sabendo quando morre uma pessoa lá na China, morreu na Itália, morreu... Esse acúmulo de informações que a gente fica colocando na nossa mente
pode talvez intensificar essa ansiedade do seu coração. Então, reduza isso. Reduza esse desespero de ficar toda hora olhando para um celular para ver as últimas notícias. Acalme o seu coração, descanse em Deus. Vamos lembrar o que Salomão diz lá para a gente em Eclesiastes, que é bem sugestivo. Em Eclesiastes capítulo 1, no versículo 18, ele diz assim: pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Então, cuidado. Você fica ávido por novas notícias e conhecimento, isso pode aumentar o seu desgosto e intensificar essa sua ansiedade. Nesses momentos de pandemia, é o momento que a gente tem para demonstrar, então, que nós confiamos de fato em Deus, agradecendo já por esse futuro.